Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos mais um dia a este canal de leitura Corações Ensináveis. Espero que você tenha acompanhado, tenha edificado-se em Deus e eu peço que continue compartilhando, dando seu joinha para que esses áudios possam alcançar outras vidas e serem abençoados ao ouvir a escritura da palavra de Deus. Pai amado, mais um dia que eu te louvo, te agradeço, te exalto por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz na minha vida e na vida de todos os que confiam no Senhor, que nós continuemos sendo como o monte de Sião, que diz: quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, porque as tuas mãos, Senhor, que nos sustenta. Graças eu te dou. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade na leitura, como nós lemos já o livro de João, nós estamos aqui maratonando o livro de Atos dos Apóstolos, onde todos os dias eu faço uma leitura para a glória de Deus. E hoje será o capítulo 12, em Atos dos Apóstolos, que vai estar nos falando que Deus é solidário com os seus fiéis. Lembrando que na leitura anterior nós aprendemos a respeito, que a igreja de Jerusalém estranhou e criticou a atitude de Pedro, onde ele, Pedro, relatou o que fizera e que presenciara, ali terminando com o desafio, dizendo: quem seria eu para me opor à ação de Deus? E se você não ouviu, eu convido você para ir lá e ouvir e aprender com o Espírito Santo de Deus. E hoje no capítulo 12 será: Deus é solidário com os seus fiéis. Amém? Diz assim no versículo 1, que nesse tempo o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, decidiu prender também Pedro. Eram os dias da festa dos pães sem fermento. Depois de prender, colocou-o na prisão e o confiou à guarda de 4 grupos de 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentar Pedro ao povo logo depois da festa da Páscoa. Pedro era vigiado na prisão, mas a oração fervorosa da igreja subia continuamente até Deus, intercedendo em favor dele. Só uma pausa aqui. Na leitura anterior, nós aprendemos, que a igreja foi crescendo, os cristãos foi, lá em Antioquia, os discípulos, eles receberam os nomes de cristão, ou seja, estavam evoluindo. E nesta leitura aqui, a gente então percebe a atitude do rei Herodes, que nesse tempo começou a perseguir alguns membros da igreja. Então ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, decidiu também prender Pedro. Mas o que eu acho interessante aqui, queridos, que no versículo 5, a palavra de Deus diz que Pedro era vigiado na prisão, mas a oração fervorosa da igreja subia continuamente até Deus, intercedendo em favor dele.
Observe aqui a importância da intercessão. Quando você ora a Deus em favor de alguém, esse alguém que você ama, ou pode ser alguém da sua família, ou pode ser o seu próprio cônjuge. Aqui nesta leitura está dizendo que Pedro estava na prisão e era lá vigiado pelos soldados, mas a oração fervorosa da igreja subia continuamente até Deus, intercedendo em favor dele. Isso nos dá a certeza do poder da oração, do poder da intercessão. Então continue, amados, não desista. Vamos continuar a leitura aqui para você perceber que Deus, ele é solidário com os seus fiéis. É o que o subtítulo desta leitura nos ensina, né? Então vou continuar a leitura. Então Pedro era vigiado na prisão, mas a oração fervorosa da igreja, que era dos seus irmãos em Cristo, os discípulos, os apóstolos, subia continuamente até Deus, intercedendo em seu favor. Herodes estava para apresentar Pedro nessa mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados. Estava preso com 2 correntes e os guardas vigiavam a porta da prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e a cela ficou toda iluminada. O anjo tocou o ombro de Pedro, o acordou e lhe disse: levante-se depressa. As correntes caíram das mãos de Pedro e o anjo continuou: aperte o cinto e calce as sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: ponha a capa e venha comigo. Pedro acompanhou o anjo, sem saber se era mesmo realidade o que o anjo estava fazendo, pois achava que tudo isso era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu. O portão se abriu sozinho. Eles saíram, entraram numa rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei que o Senhor de fato enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu queria me fazer. Pedro então refletiu e foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos se haviam reunido para orar. Bateu à porta e uma empregada chamada Rosa foi abrir. A empregada reconheceu a voz de Pedro, mas sua alegria foi tanta que, em vez de abrir a porta, entrou correndo para contar que Pedro estava ali junto à porta. Os presentes disseram: você está ficando louca. Mas ela insistia. Eles disseram: então deve ser o anjo. Pedro, entretanto, continuava a bater. Por fim, eles abriram a porta. Era Pedro mesmo. E eles ficaram sem palavras. Com a mão... Chega a ser engraçado, né? Com a mão, Pedro fez sinal para que ficassem calados e lhes contou como o Senhor o fizera sair da prisão e acrescentou: contem isso a Tiago e aos irmãos. Depois Pedro saiu e se pôs a caminho para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande confusão
entre os soldados. O que teria acontecido com Pedro? Herodes mandou procurá-lo. Como não o encontrasse, procedeu ao interrogatório dos guardas e deu ordens para que fossem executados. Depois desceu da Judéia para Cesareia, onde permaneceu algum tempo. Herodes estava enfurecido com os habitantes de Tiro e Sidônia. Estes fizeram um acordo entre si e se apresentaram diante de Herodes. Depois de conquistarem as graças de Blasto, o camareiro real, eles pediam a paz, já que o seu país recebia mantimento do território do rei. No dia marcado, Herodes vestiu-se com os trajes reais. Tomou seu lugar na tribuna e lhes dirigiu a palavra oficial. O povo começou a clamar. É a voz de um Deus e não de um homem. Esse Deus aqui não é Deus falso, viu? Que o povo começou a clamar. É a voz de um Deus e não de um homem. Mas imediatamente o anjo do Senhor feriu Herodes, porque ele não tinha dado glória a Deus. E Herodes expirou e comido por vermes. Ou seja, Herodes morreu, né? E coberto, comidos por vermes. A palavra de Deus, entretanto, crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo terminaram seu serviço em favor de Jerusalém e voltaram, levando consigo João, também chamado Marcos. Esta é para nós a leitura do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Amém? E como de costume, eu faço o comentário aqui de acordo com o que foi lido. E podemos meditar então que nesse capítulo 12, do versículo 1 ao 25, nós ouvimos que Deus é solidário com os seus fiéis. E aqui Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, ele nos explica que o episódio que eu li aqui apresenta o ápice e final da missão de Pedro no livro de Atos. Aqui é o ponto mais alto, né, e ele conta aqui o final da missão de Pedro neste livro. E ele diz também que marca o fim da primeira etapa da história da igreja, centralizada em Jerusalém e também no mundo judaico. A intenção de Herodes é matar Pedro, como fez com Tiago, né? Por quê? Porque quando Herodes mandou matar Tiago, ele viu que as pessoas gostaram, então ele tinha a mesma intenção de matar Pedro, porque o povo gostou de ter visto a morte de Tiago. Que coisa horrenda, né? E o relato lembra de perto a morte e ressurreição de Jesus, né? Quando lá vocês querem Jesus ou Barrabás? E escolheram Barrabás. Então Lucas vai nos chamar a atenção aqui que o relato lembra de perto a morte e ressurreição de Jesus. A incredulidade dos irmãos, conforme foi lido no versículo 15,
né? A incredulidade que fala, né, que os presentes disseram, né, quando Pedro foi liberto da prisão pelo anjo e ele foi para a casa dos irmãos e lá ele ficou batendo na porta, a empregada ficou tão feliz, né, a Rosa, ficou tão feliz quando viu, reconheceu a voz de Pedro, que correu lá, fechou a porta, deixou o homem do lado de fora e foi dar a notícia. E eles aqui, né, não acreditaram. Então, além do relato lembrar de perto a morte e ressurreição de Jesus, a incredulidade dos irmãos lembra, né, o que vai ser lido lá em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 24, de 9 a 11. Se você tiver a oportunidade, vá lá e vê. Então, quando os presentes, né, disseram, você está ficando louca, Rosa. Mas ela insistia, eles disseram, então deve ser o anjo, né? Então Pedro continuava lá fora batendo. Então por fim eles abriram a porta e era Pedro mesmo e eles ficaram sem palavra, né? E ali Pedro fez sinal para que eles ficassem calados e Pedro contou tudo o que tinha acontecido. Mas o relato desta leitura vai lembrar de perto a morte e ressurreição de Jesus e a incredulidade dos irmãos, né? Lembra lá o que está escrito em Lucas 24. Os guardas, eles sofreram, né, a pena reservada que era para ser para Pedro, né? Herodes ficou tão furioso que mandou matar os guardas. Então Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, ele nos diz que os guardas sofrem a pena que era reservada ao prisioneiro, no caso aqui Pedro, que deixaram escapar. E a morte de Herodes também aqui aparece como punição divina. Herodes morreu de uma forma assim, né, bem trágica. Morreu porque ele não tinha dado glória a Deus e ele morreu e ficou sendo ali comido por vermes. Então, a morte de Herodes, ela aparece como punição divina pelo fato de ele se absolutilizar. Ele era chamado de Deus, né? Aquelas pessoas diziam, é um Deus que está falando e não um homem. Então, por isso ele sofreu, né, a punição divina pelo fato de ele se absolutizar, colocando-se no lugar de Deus. O relato mostra também, amados, portanto, que Deus se solidariza com os pobres que lhe são fiéis. Deus, ele se coloca contra o perseguidor. E é nesse clima de solidariedade divina que as comunidades, que os cristãos crescem e se multiplicam conforme, né, foi lido no versículo 24, quando diz, a palavra de Deus, entretanto, crescia e se multiplicava. E é o que minha intenção hoje, amados, é estar te lembrando desta fidelidade, desse compromisso que, ao assumirmos, abrir o nosso coração e termos esse compromisso com Deus, Ele também se relaciona com nós em compromisso. Por isso que a leitura começa nos dizendo que Deus é solidário com os seus fiéis. E Lucas, ele está dizendo para nós, para mim e para você, que é nesse clima de solidariedade divina
que os cristãos crescem e se multiplicam, assim também como as comunidades cristãs crescem e se multiplicam, conforme foi mencionado no versículo 24 desse capítulo 12, que a palavra de Deus, entretanto, crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo terminaram o seu serviço em favor de Jerusalém e voltaram, levando consigo João, também chamado Marcos. Amém? E para a glória de Deus, eu finalizo esta leitura, estes comentários da palavra de Deus. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu compartilhamento. E o meu desejo é que cada um de nós continue evoluindo, avançando espiritualmente, sendo blindado, recebendo de Deus toda a proteção, toda a armadura de Deus, para que nós continuemos a marchar rumo a Sião para ter uma vida eterna, plena ao lado do nosso Pai. Amém? Eu creio que esse dia chegará, o nosso Senhor Jesus voltará para pegar aquilo que lhe foi dado de herança e nós fazemos parte desta grande festa. Querido Deus, eu te louvo, te agradeço, te exalto, entrego este momento nas tuas mãos, Senhor, com muita alegria, com muita gratidão por estar, Senhor, fazendo estas leituras para que o teu nome cresça na vida de cada um que se põe à disposição para ouvir a tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Santo Espírito de Deus, por este grande e privilégio momento. Graça e paz, queridos. Tenha um dia cheio do favor e da graça de Deus. Toma posse daquilo que o Senhor já te deu como herança. Você é abençoado, favorecido por este Deus verdadeiro. Amém.